O despertar espiritual. O despertar espiritual ajuda-nos a consolidar um novo caminho, pondo um fim na solidão, dando-me um sentimento de direção para a minha vida, acompanhada por uma crescente paz de espírito. Aumenta o meu interesse pelos outros, e para que eu possa manter essa paz de espírito, eu me esforço para viver no aqui e agora. Faço tudo para honrar Deus. Faço como se fosse para Deus, a fim de agradar a Deus. Procuro dar o meu melhor. Ponho Deus, Jesus Cristo, o Cristo, em primeiro lugar. Vivo na paternidade de Deus, sabendo que Ele pode prover todas as coisas. E somente assim posso evoluir de Jesus para o Cristo. A palavra que eu quero compartilhar está em Provérbios 16 e diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. As pessoas honestas se desviam do caminho mau. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulhoso leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção nos que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem um coração sábio e conhecido, como uma pessoa compreensiva, quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolice. Somos incrivelmente bons ao raciocinar nossas ações e modificações, para que outros não saibam porque estamos fazendo as coisas de uma forma como fazemos. Isso é perigoso, porque logo poderemos começar a acreditar no que estamos contando aos outros. Para aquele que temos problema, como a bebida, com vícios, por exemplo, é fácil negá-lo. Nós alegamos que realmente não precisamos fazer e que apenas fazemos socialmente. Podemos até mesmo ter provado para todos que não temos um problema. Para todos, isto é, exceto para Deus. Ele conhece todas as nossas ações,
todas nossas motivações e todas nossas desculpas. Ele é o único que pode tomar a nossa recuperação e uma nova vida possível. É importante que confiemos o futuro a Deus, mas também precisamos fazer planos para os nossos passos de progresso e de recuperação, para a nossa poupança, para a aposentadoria, para a nossa vida. Com confiança responsável em Deus significa agir para garantir o que precisamos na vida, enquanto permitimos que a palavra de Deus e seu Espírito nos guie em nossa preparação, dizendo: Deus proverá. E então sentar passivelmente esperando que Deus tome conta de nós é frequentemente uma desculpa para a preguiça. Precisamos agir e deixar Deus dirigir nossos passos para um processo de progresso. Quando dizemos sobre a provisão de Deus, quero dizer em Gênesis 22, 13, 4, onde Abraão, quando iria sacrificar o seu filho José, Gênesis 22, 13 e 14, perdão. Abraão olhou em volta e viu o carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de Jeová Jireh. Deus proverá. O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Jeová Jireh, o Deus da provisão. É esse Deus que quer prover todas as coisas para cada um segundo a sua necessidade. Continuando a palavra em Mateus 17, 24, 27, as circunstâncias desfavoráveis e a provisão de Deus. O imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Pedro respondeu: paga sim. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxa aos reis desse mundo? São os cidadãos dos pais ou são os estrangeiros? Em outra versão, são os filhos ou os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos ou os filhos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Nessa circunstância, quando os cobradores de impostos pede para Pedro, se o mestre dele paga imposto, Pedro tomou uma decisão da fé, com fé. Quando foi perguntar: Pedro, teu mestre paga o imposto? Pedro falou: sim, paga. Pedro deve ter estremecido por dentro, porque há um tempo atrás não tinha comida para poder dar à multidão. Apenas alguns
pães e alguns peixinhos, quanto mais uma didracma. Então Pedro deve ter ficado apavorado dentro de si, mas ele tomou uma posição pela fé e disse: sim, meu mestre paga. E Pedro deve ter ido para casa agoniado: e agora, como vou fazer para pagar esse imposto? É assim que Pedro entra dentro da casa. O mestre já chama pelo nome, Simão, porque vê a dúvida em Pedro. Porque quando o mestre chama de Simão é porque alguma coisa errada está em Simão. E quando o mestre chama o de Pedro é porque está o processo de transformação para Pedro. Cefas, rocha. E uma coisa interessante é que Deus dá a provisão dentro daquilo que você sabe fazer. Quando Pedro pediu para Pedro vai lá, pesca, era a habilidade de Pedro ser um pescador. Então a provisão que Deus ofereceu a Pedro era dentro da capacidade dele, dentro das possibilidades dele. Ali Deus multiplicou e o abençoou. Voltando à palavra, quero concluir em Timóteo, 2 Timóteo 3, onde Deus fala dessa geração incrédula dos últimos dias e como poderá ser a provisão de Deus para nós nesses últimos dias. Diz assim, 2 Timóteo 3: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores do nosso Deus, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. A conclusão desses versículos descreve que pessoas que não devemos imitar, tristemente por causa da influência das nossas adicções e comportamentos pecaminosos, muitos de nós se encaixamos nessa descrição. Vivemos de maneira egoísta, dando pouca importância às demais pessoas que vivem ao nosso redor. Muito talvez estejamos sofrendo agora mesmo as consequências das nossas ações. Possivelmente nos sintamos sozinhos, perdidos e abandonados. Paulo deixou bem claro que essas atitudes e ações têm consequências severas, como a maioria de nós já tem descoberto. O continuar fazendo um inventário de nossas atitudes e ações, dia após dia, podemos descobrir nossos traços destrutivos de caráter e pedir que Deus nos transforme. Com a ajuda que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo,